Ali, ó. Aqui está Entrepelado. E Entrepelado é um distrito da cidade de Taquara, aqui no Rio Grande do Sul. Aqui no fundo passa o Rio dos Sinos. Se a gente for dar um zoom out, a gente vai chegar ligeirinho na sede municipal, tá aqui Taquara, ó, tá vendo? Tá aqui Taquara. É muito interessante essa região aqui do Entrepelado. Vamos falar um pouquinho mais sobre Entrepelado por causa do nome, né? Tá aqui, ó, né? Por causa do nome e porque tem uma série de histórias interessantes para a gente contar em relação ao Entrepelado. A gente entra no Entrepelado pela ERS 242 a partir, geralmente quem vai a partir daqui, ó, vai a partir da faixa que vai para Taquara. Onde é que tá, meu Deus do céu? Tá aqui. Tá. Aqui é a estrada que vai para Taquara, que também é chamada Rodovia Teixeirinha, que eu não sabia, fiquei sabendo agora. Tá. Aí tem essa maneira de chegar lá. Tem uma outra maneira, que é um pouco antes, quem vem de Porto Alegre, lá por Santa Cruz da Concórdia, que é bem interessante, é um lugar bucólico, muito bacana. Bom, feitas as apresentações, vamos ao que interessa. Pois no Entrepelado, o nome é gozadinho, né? A origem certa do nome, no tempo ainda da colonização do Brasil, é que havia apareceu uma mutação genética, provavelmente, um tipo de cavalo que tinha uma pelagem que não era nem clara nem escura, era uma pelagem diferente, era entre duas pelagens, e aí ficou aquele nome Entrepelado para aquele lugarejo, aquele que hoje é um distrito do município de Taquara. A gente vai pela faixa de Taquara e antes de chegar entra à direita numa estrada secundária e passa lá pelo Entrepelado, que é um lugar bem bonito, bucólico, com várias propriedades rurais, economia de subsistência. Mas na década acho que final do século XIX, eu sei que é entre o meio do século XIX, entre meio do século, meu Deus, vamos falar de novo, entre a metade do século XIX e os primeiros anos do século XX, houve a colonização, a colonização alemã muito forte naquela região. E aí, claro que aí surgem algumas piadas, algumas outras interpretações sobre o porquê do nome Entrepelado, e aí vem a história do tal do alemão Hans Kratz, que ele tinha uma propriedade grande lá, e a mulher dele era muito bonita. O nome da mulher dele, ele tinha casado com uma viúva de uma família rica, era Godiva. Godiva, o mesmo nome daquela Lady Godiva de uma outra lenda, mas essa existiu realmente, a Lady Godiva, na cidade de Coventry, no século XI, medieval, na Inglaterra. E essa Godiva, aí tem a história de que ela gostava de, como no caso da Godiva inglesa, né, ela gostava de cavalgar nua, sem arreios, num cavalo, que era um cavalo daquele tipo diferente que tinha lá. Se é verdade, se não, acho que não é. Mas o fato é que o marido dela disse para ela parar com aquilo, que não tinha que cavalgar pelada, o que o povo ia fazer, ia falar, e que então ele, para ela parar, ela pediu, não, eu gostaria que tu tentasse cultivar café aqui, mas aqui não é uma zona de café e tal. Não, mas tenta, te informa e tal. Então parece que ele conseguiu umas mudas de um café muito rústico, que se adaptou bem lá, que é difícil, né? Porque é uma região que não é muito alta. Aí deve ter aqui no máximo uns 400 metros de altitude em relação ao nível do mar.
mas ele deve ter conseguido algumas mudas de café canéfora, né? Que é o Robusta, que é uma espécie rústica, e conseguiu lá, não sei se meio hectare, 1 hectare, é o que conta, eu não sei. E isso aconteceu lá na virada do século, antes da virada até, acho que lá por 1870, 80 e tal. Mas lá nos anos 1920, uma neta dessa Godiva acabou casando com um negociante que tinha vindo para a região, um negociante belga, e foi morar na Bélgica com ele. E, em homenagem à avó, ela resolveu levar algumas mudas, plantou num vaso, não sei aonde, lá em Bruxelas, e ela, junto com o marido, ela fundou a tal de Godiva, que é essa famosa fábrica de chocolates. Eles têm, não começou como fábrica, começou como uma loja, uma chocolaterie, né, bem no centro de Bruxelas. E é hoje uma das marcas mais respeitadas no mundo inteiro, marcas de chocolate. Mas eles servem lá nesse estabelecimento famoso no mundo inteiro, o pessoal vai para lá e quer tirar foto na frente daquele lugar que é emblemático. Dizem que eles servem um café que é feito a partir de grãos de um blend selecionado diretamente para eles. E que um dos componentes desse blend seriam grãos produzidos por através da planta canéfora daqui de... É difícil de acreditar, mas dizem, né? Uma ou outra pessoa falou isso, lenda urbana ou lenda rural, que veio daqui do Entrepelado. E dizem que quando alguém está saboreando um expresso, lá naquelas mesas maravilhosas, naquela decoração fantástica, em Bruxelas, lá na Godiva, a pessoa se remete, ela fecha os olhos e sente, parece que ela está transportada aqui para o município de Entrepelado, no interior de Taquara, no nosso Rio Grande do Sul. Será? O fato é que, lá em Coventry, na Inglaterra, tem uma estátua linda, uma estátua equestre da Lady Godiva, montada num fogoso cavalo, pela dona. Tá. A estátua, claro, pela beleza estética, e beleza estética é redundância, né? Mas enfim, pela beleza dela, ela chama a atenção dos turistas, e porque Coventry, essa Godiva realmente ela existiu. Ela foi casada com um conde famoso, eles tinham muita grana, e ela era muito generosa, ela e o marido doavam muito dinheiro para a igreja. E era muito bonita. Aí surgiu essa lenda existe até hoje, é uma lenda importante de que ela, para fazer com que o marido, que era muito poderoso, baixasse os impostos e taxas cobrados aos seus trabalhadores, aos cidadãos comuns, ela prometeu que iria cavalgar pelada pela cidade para que ele parasse. É uma história desse tipo, assim, dessa Lady Godiva, que era muito bonita. Assim como a Godiva casada com Hans Kratz, aqui, que morava no Entrepelado, aqui no Rio Grande do Sul. Vai saber.